Nesse vídeo eu vou falar sobre albumina e furosemida, para que serve cada uma dessas medicações e principalmente a relação entre ambas. Quando ambas prescritas para o mesmo paciente, qual que eu faço primeiro, qual que eu faço depois. Informações que, seja você auxiliar, técnico ou enfermeiro, que te sirvam na prática e principalmente informações baseadas em evidências científicas. Antes de falar das medicações em si, só explicar aqui os desenhos. Imagina que isso aqui seria um fígado, aqui seria um vaso sanguíneo e aqui um rim. Nessa foto, a gente vê aqui o frasco da albumina humana, no caso tem 50 ml. A albumina é uma proteína, ela é bem importante e ela é produzida no fígado. Produzida, sintetizada no fígado e liberado a albumina aqui no vaso sanguíneo. Tem várias funções a albumina. Função de transporte de substância, de drogas, mas principalmente para essas patologias que eu vou citar e a relação de albumina e furosemida, ela mantém, no caso a albumina, a pressão oncótica ou a pressão coloide-osmótica. O que isso quer dizer? Ela mantém basicamente a água, o plasma, dentro do vaso sanguíneo. Então aqui imagina que é o vaso e aqui seria o espaço fora do vaso, o espaço intersticial. Então a albumina, entre outras funções, mantém essa água, o plasma do tecido sanguíneo dentro do vaso. No caso, a furosemida, ela atua nos rins, tá? Mais especificamente nos néfrons, né? Na alça de Henle, é o mais potente dos diuréticos. Tem outro vídeo aqui no canal que eu falo especificamente da furosemida. Então, algumas patologias, por exemplo, cirrose hepática e síndrome nefrótica, pode ser que é comum o médico prescrever albumina e furosemida. Então, imagina que ele colocou aqui, ó, albumina e furosemida de 8 em 8 horas. Então, qual que eu faço primeiro, qual que eu faço depois e o porquê? Só explicando as patologias, a cirrose hepática é um problema, obviamente, no fígado, né, muito relacionado com o alcoolismo. A destruição aí da célula funcional do fígado, no caso dos hepatocitos, e aí, como eles estão boa parte destruídos, eles não vão produzir, ou vão produzir pouca quantidade de albumina. Então, aqui tem um déficit na produção da albumina. Enquanto na síndrome nefrótica é um problema que acontece nos rins, especificamente nos glomérulos, que é a parte inicial dos néfrons, a unidade funcional dos rins. Então, esse glomérulo, ele tem ali uma perda de albumina e acaba saindo pela urina essa albumina. Então, no caso da síndrome nefrótica, é um problema de produção da albumina. No caso da cirrose hepática, cirrose hepática é um problema na produção da albumina. No caso da síndrome nefrótica, ela é produzida a albumina, porém, ela é eliminada pelos rins, pela urina. E aí você tem um déficit de albumina. Como eu disse no início do vídeo, a albumina é uma proteína que ela tem uma meia-vida entre 18 a 21 dias. Só depois desse período é que o fígado produz uma nova remessa. E aí, quando no caso da síndrome nefrótica se perdeu essa albumina logo nos primeiros dias, vai passar vários dias aí com uma baixa quantidade de albumina no corpo. Ok? Então, o médico prescreveu aqui, ó, albumina e furosemida, de 8 em 8 horas. Ambas as patologias, eu falei que eles têm um déficit de albumina, por mecanismos diferentes. E entre outros sinais e sintomas, entre outros problemas que vai causar nesse paciente, ambas essas patologias têm um desvio da água que está dentro do vaso para o espaço intersticial. O plasma, ele sai aqui, uma grande quantidade do vaso e vem para o espaço intersticial e vai dar edema nesses pacientes. A síndrome da cirrose hepática é muito comum se ver, no caso mais avançados, a ascite, que é aquele volume
excessivo de líquido fora ali dos vasos na região abdominal, né? O abdômen parece um abdômen gravídico, tamanha quantidade de líquido que tem ali dentro, né? E na síndrome nefrótica tem um edema muitas vezes generalizado, né? Então, desde as pálpebras, mãos, pés, está todo edemaciado desse paciente. Então, ambas as patologias levam a sua fisiopatologia leva a que a água saia do vaso sanguíneo e fica no espaço intersticial. E aí entra a prescrição da albumina e da furosemida. Primeiro, a gente sempre vai fazer a albumina endovenosa, porque pela lógica, muitas vezes se a pessoa não tem esse conhecimento, essa albumina é um frasco de 50 ml, ela vai ser colocada aqui um equipo, e aí ela vai correr ali de lento, né? Tem alguns minutos ali para poder infundir esses 50 ml. Enquanto o furosemida, ele é feito em bolos. Então, muitas vezes o técnico, ele pode, pela falta do conhecimento, administrar o furosemida pela lógica em bolos inicialmente e deixa a albumina ali gotejando, correndo, né? Sendo que é para ser feito ao contrário. Primeiro a gente coloca a albumina, por quê? Quando a gente coloca a albumina aqui no vaso sanguíneo, ela vai causar o aumento da pressão oncótica, ou seja, essa água aqui que está fora do espaço intersticial, ela vai vir aqui para o vaso. Ela, digamos assim, vai puxar essa água que está fora, no caso da ascite, esses edemas, fora do vaso para dentro do vaso. Então, esse vaso vai aumentar aqui a quantidade de líquido que tem dele, de plasma. E aí, depois do término da albumina, vai ser feita a furosemida, que é um diurético. Ele é diurético quando esses vasos aqui estão passando nos rins, vai ser eliminado, né? Eles estão com muito líquido ali dentro, vai ser eliminado pela urina esse líquido, tá? Então essa sempre é a relação. Primeiro a albumina, para poder tirar esse líquido de fora do vaso, do espaço intersticial, e trazer para dentro do vaso. Ela dentro do vaso agora, essa grande quantidade de líquido, faz o furosemida para poder eliminar essa grande quantidade de líquido pela urina. Então, sempre primeiro albumina e depois furosemida, tá ok? Aqui tem uma guia, como eu disse, as informações têm que ser baseadas em evidências científicas, uma guia do Ministério da Saúde, que aprova o protocolo clínico e diretrizes para o tratamento da síndrome nefrótica, e ela diz aqui, nessa guia, que no final da infusão da albumina se administra de 1 a 2 ampolas de furosemida por via endovenosa para promover a excreção de sódio e aumento da diurese, tá? Então, só uma evidência científica para poder embasar o que foi dito aqui anteriormente.